Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Hoje, nessa sexta-feira tida como a Sexta-feira da Paixão. O que seria Sexta-feira da Paixão? A sexta-feira na qual Jesus sofreu na cruz do Calvário, que deu a vida por mim e por você. E no Evangelho, no livro de Marcos, capítulo 15 em diante, diz assim: E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, lavaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes isto? E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes que tinham cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em volta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte, o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltassem a estes o Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse novamente: Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhe disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus. Após tê-lo açoitado para ser crucificado, e os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinho e puseram-lhe na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E o obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a carregar a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando a sorte sobre elas, que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E o que passavam insultavam, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam uns aos outros: ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também que foram crucificados com ele, o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª hora. E à hora 9ª, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto e, chamando a si, o centurião perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que soube do centurião, deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho e, tendo descido, o envolveu no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foram colocados. Meus queridos, esse trecho da Bíblia, ela fala do amor de Deus por nós, de ter entregue o seu Filho Jesus, seu Filho tão amado e querido, para viver em carne como um ser humano, para sofrer por nós, para entregar a sua vida por nós. E o que eu tenho a falar dessas palavras é o seguinte: a minha reflexão é que não zombemos de Deus, não brinquemos com a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, minha gente, vamos respeitar. Se você não gosta, Deus te deu livre-arbítrio, faz o que tu quiser da tua vida, cara, mas não zomba de Deus. Respeita os mandamentos de Deus, que é o mínimo que nós podemos fazer, já que Ele entregou o seu bem mais precioso, que foi o Filho único dele por nós. Jesus foi crucificado, foi zombado, Deus ia destruir a terra, houveram terremotos, o céu ficou escuro, mas Deus não fez. Então Ele entregou a vida por nós, para nos livrar dos nossos pecados. E aqui estamos nós novamente a cometer pecados, e o principal de tudo é contra Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo. Então o que eu venho lhes pedir essa manhã é que vocês tenham reflexão sobre o dia de hoje, que vocês busquem mais a Deus, busquem mais ao Espírito Santo de Deus, que deixem um pouco mais o mundo de lado, minha gente. O mundo não tem o que oferecer. Deus tem a vida eterna para te dar, mas o mundo ele não tem o que te oferecer. Pense nisso, que a graça e a paz de Deus e o seu Espírito Santo adentre no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz.